Antes de começar a apresentação, eu gosto sempre de falar o responsável por essa funcionalidade, o TRT-16, o TRT do Maranhão. Eles vêm trabalhando com a gente, com o CRJT, desde a versão 2.5, com a funcionalidade do PEC. Então, como podem ver, o PEC, a primeira implantação, foi na versão 2.5, né? Tanto no primeiro quanto no segundo grau, sendo que a inabilitação dos fluxos que antes existiam, elas foram inabilitadas apenas no primeiro grau, nessa versão 2.5. Já no segundo grau, nós ainda utilizávamos o das ciências partes, o PAC 1 e o PAC 2. Só na 2.6, no segundo grau, é que esses fluxos foram inabilitados. Então, podemos dizer agora que na 2.7 nós temos o PAC, né? Apenas o PAC, e isso é bem bacana, porque o regional responsável por ele não tem que se preocupar com os defeitos de produção dos fluxos anteriores. Não só isso, agora a partir da 2.7 eu vou ter apenas melhorias em cima do apenas um fluxo, e esse fluxo é o nosso atual. E onde é que eu encontro esse PEC? Como vocês já sabem, ele pode ser acessado tanto via fluxo, quanto pelo item de menu. Naquele menu hambúrguer do detalhes do processo, ou no menu hambúrguer, quando eu abro uma tarefa qualquer. E isso é uma coisa boa, né? Uma diferenciação que eu tinha em relação ao que ele substituiu, que era o das ciências partes, o PAC 1 e o PAC 2. Então, assim, foi um trabalho bem bacana que o TRT-16 fez, né? Trazendo esse tipo de procedimento, esse tipo de funcionalidade para os regionais, né? Mas essa apresentação, ela vai servir para eu apresentar as melhorias que o PEC trouxe agora para 2.7, né? Eu não vou falar das correções, né? Isso sempre está sendo feito. O TRT-16 sempre tem trabalhado nisso, mas... Bom, voltando aqui. Tá ok? Tá. Estou conseguindo. Ah, já tá. Certo. Bom, mas essa apresentação aqui eu vou apresentar mesmo as melhorias do PEC que nós tivemos agora na 2.7. Não só do PEC, mas toda a sua extensão, que nós também tivemos melhorias. Tanto a tela de impressão de expedientes e correspondências, quanto uma relacionada à central de mandados, que nesse caso foi feito pelo TRT-13. Então vamos deixar de blá 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 e vamos para frente. Bom, a primeira melhoria a respeito dos novos ícones para intimar, né? Como vocês sabem, caso eu queira escolher um participante do processo para construir, para elaborar um ato de comunicação, eu tenho que selecionar individualmente cada parte, né? Ou, clicando no nome do polo, polo ativo, polo passivo, ou terceiro interessado, eu consigo intimar todo mundo daquele polo. Agora, na 2.7, visando uma diminuição de cliques, eu tenho uns novos ícones, né? Eu tenho um ícone pretinho aqui, esse bonequinho preto, onde eu consigo adicionar outros destinatários, né? Destinatários que não são parte do processo, né? Ao clicar nesse botão, eu tenho a visualização de um modal, onde eu consigo pesquisar por CPF, CNPJ ou o nome de uma autoridade. Tá? Ah, eu não estou compartilhando? Então, só um minutinho aqui. Aqui. Bom, agora foi, né? Só apresentei foi esse aqui, tá?
Eu estou agora apresentando a primeira melhoria do PEC. Essa primeira melhoria, ela visa uma diminuição de cliques do colega da vara ou de um gabinete, quando for de segundo grau, né? Em vez de eu selecionar cada participante do processo para elaborar um ato de comunicação, eu posso agora, com poucos cliques, selecionar todo mundo ou apenas aquela parte. Então, eu tenho esses 4 botões aqui. O pretinho, onde eu consigo adicionar um outro destinatário, que seria aquele destinatário fora do processo, né, que não é parte do processo. Eu tenho um outro ícone dos 2 bonequinhos vermelhos, que ao clicar eu posso intimar ao mesmo tempo o polo ativo e o polo passivo. Eu tenho um ícone azulzinho com os 3 bonequinhos, onde eu consigo intimar todos os polos, tanto polo ativo, polo passivo e terceiro interessado. E eu tenho mais um outro ícone, que é o ícone cinzinha, o boneco cinza, que ao clicar nele, eu consigo intimar um destinatário indefinido, né? Para quem não se lembra, o destinatário indefinido é um mecanismo que nós utilizamos no PEC para construir expedientes, né? Ele é parecido, essa questão é parecido com anexar documentos. A diferença é que no anexar documentos, o colega que faz o documento, ele tem que assinar. Já aqui no PEC, quando eu faço um documento, eu posso jogar para um assessor assinar ou um magistrado assinar. Além disso, todas essas assinaturas podem ser realizadas no GIM, numa assinatura em lote, por exemplo, né? Então, essa foi a primeira melhoria do PEC. Uma segunda melhoria diz respeito à possibilidade daquele processo ter múltiplas partes, diversas partes, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 2.000 partes, né? E isso às vezes acontece, né? Os servidores que trabalham em Sejusc, por exemplo, eles trabalham com processos com 2.000, 3.000 partes, né? Então, nós criamos isso aqui, onde eu tenho a possibilidade de consultar um participante do processo diretamente no PEC, né? Nesse caso aqui, eu digitei a palavra Suzane e ele trouxe um participante chamado Suzane. Então, antes, quando eu tinha 3.000 partes, eu tinha que ir procurando na minha tela aquele destinatário. Agora não, eu posso fazer uma busca, né? Um outro ponto importante é que, num processo de 3.000, 1.000, 2.000 partes, eu não mais apresento todas aquelas partes na minha tela. Eu tenho um paginador. E, através desse paginador, eu consigo iterar sobre todas as minhas partes. Por padrão, ele apresenta 10 partes por página. Mas você, servidor, pode modificar isso colocando 50 ou 100 partes. Um outro ponto também que eu quero levantar é que agora os ícones de intimar todos do polo passivo ou intimar todos do polo ativo e passivo, em vez de intimar todo mundo, ele agora só irá intimar as partes que estão sendo exibidas. Nesse caso aqui, eu tenho 10 partes sendo exibidas. Então, na hora que eu clicar em intimar todo mundo, ele vai intimar as 10 partes exibidas. Num processo com 1.000 partes, por exemplo, eu posso chegar aqui em linhas por página, modificar para 100 e realizar esse procedimento 10 vezes, né? E aí eu faria 10 vezes 10, 10 vezes 100, 1.000 partes. Aí eu conseguiria intimar as 1.000 partes. Mas, Felipe, eu acho que isso ainda é um trabalho muito grande quando eu tenho um processo com 3.000 partes. Talvez. A questão é que, se eu fizer o carregamento de uma vez só das 3.000 partes, a performance do sistema ele vai cair muito. E nós sabemos que não é só aquele servidor que está trabalhando, tem todo um sistema com outras varas, com outros gabinetes, toda a parte administrativa. Então, a performance ele seria, né, seria muito degradado. Então, assim, nós encontramos esse paginador e essa busca para tentar diminuir um pouco a carga. Uma vez eu estava
eu recebi um chamado quando eu estava no regional e eu recebi um problema de um colega do Sejusc que estava trabalhando com 3.000 partes, né? E ele nem conseguia mais renderizar a página, né? E quando eu fui avaliar, é que aquele processo já tinha 9.000 documentos que estavam em elaboração. Então, assim, é uma situação que a gente não quer passar e por isso foi feito esse tipo de procedimento, de funcionalidade. Vou colocar aqui o próximo. Uma outra melhoria importante aqui no PEC diz respeito à importação do ID único em um ato de comunicação. Imagine você, servidor, você está lá fazendo um PEC e você vai elaborar um ato de comunicação. Aí você clica lá naquela tela inicial, você tem a canetinha, você clica na canetinha e tem acesso à sua minuta. Você está lá digitando o seu documento. E aí você está analisando os documentos do processo. Em vez de você ir lá na timeline, ou então olhar como eu estou fazendo aqui o ID do documento, você, através de um clique, indo aqui no ícone da hashtag, não se pilha, você clicando aqui, automaticamente o sistema copia o ID daquele documento na minuta. Tá? Lembrando que eu tenho que posicionar o cursor no editor, né? E aí ele vai importar esse ID no local desejado. Uma outra funcionalidade que foi adicionada no PEC, ainda na minuta, né, foi a possibilidade de fechar e salvar o documento, né? Mais uma vez, aquela diminuição de cliques. Eu estou minutando um documento, em vez de clicar em salvar e depois em fechar, como era anteriormente, agora na 2.7 eu tenho um botão onde eu clico e ele fecha e salva o documento. Caso eu tenha minutado alguma coisa e não queira salvar, não tem problema. O botão fechar continua, eu posso clicar nele e não vou salvar aquilo aqui. Mas lembrando que o salvamento automático, ele continua existindo, tá? Então, aquela gravação automática que ocorre em 2 minutos, 5 minutos, ela continua existindo. Como eu falei anteriormente, quando a gente pensa em PEC, a gente pensa também numa extensão do PEC, que são as outras funcionalidades que recebem os documentos assinados pelo PEC. Uma delas diz respeito à funcionalidade da impressão de expedientes e correspondências, tá? Essa é uma tela, para quem não sabe, ela é uma tela que ela recebe os documentos elaborados pelo PEC utilizando 2 meios de comunicação, correios e carta precatória, tá? Enquanto a gente ainda não tem aquela integração com a carta ou com a carta precatória automática, nós estamos utilizando esse tipo de funcionalidade. E essa funcionalidade, ela lista todos os documentos elaborados e que ainda não foram impressos, né? Mas agora na 2.7 nós adicionamos uma funcionalidade, a pesquisa, a busca de documentos que já foram impressos. Então, como vocês podem ver aqui, do lado de cada linha, de cada documento gerado no PEC, do tipo Correios ou carta precatória, eu tenho um íconezinho, um i aqui, que indica que aquele documento já foi impresso, né? Até então, nós tínhamos um problema, porque toda vez que um colega um documento nessa funcionalidade e ele queria apenas avaliar, não queria nem dar andamento, jogar nos correios, ele queria apenas olhar o documento. Ele clicava na impressora, fazia o download, olhava o documento, bacana, depois eu faço a postagem. E aquele documento se perdia, porque ele já saía da funcionalidade. Então, foi adicionada essa opção de documentos já impressos, né? E isso é bem bacana em lugares onde esse trabalho é feito, por exemplo, por uma pessoa do fórum. E aí, ele é responsável por realizar todas as postagens, por exemplo. Mas não só essa melhoria nós tivemos. Nós tivemos uma outra sobre a possibilidade de ordenação das colunas, tá?
Posso ordenar por número do processo, eu posso ordenar por órgão julgador, eu posso ordenar por data de assinatura. No segundo grau, a ordenação por órgão julgador, ela é mais bem aceita. Isso porque a secretaria, ela visualiza nessa funcionalidade todos os expedientes do tipo Correios ou carta precatória gerado por todos os seus gabinetes. Então, eu posso analisar, posso sinalizar por órgão julgador. Posso também ordenar por tipo de documento, meio de expedição ou quem realizou determinadas assinaturas, né? Aquele magistrado, aquele servidor. E por último, e não menos importante, nós temos uma funcionalidade que entrou agora na 2.7, né? Que diz respeito à central de mandados. Então, imagine aí, você servidor, você entrou no PEC, aí você vai fazer vai elaborar um ato de comunicação e vai utilizar um meio de comunicação central de mandados. Né? Mas você não vai fazer só uma central de mandados, utilizando o meio de comunicação central de mandados. Você vai fazer 3 documentos. E você também vai utilizar 3 do Correios, 2 de carta precatória, 4 do via sistema, então você vai assinar 15 documentos. Quando você assina esse documento, até então, antes da 2.7, a assinatura em relação ao envio desses documentos à central de mandados era feita de forma síncrona. No mesmo momento, logo quando eu assino o documento, esse documento era enviado à central. E por causa disso, nós tivemos alguns problemas de performance, né? Às vezes, uma transação não era realizada, né? Ou então a central de mandados estava offline, já que se trata de um outro módulo, né? Situação essa que era diferente, por exemplo, para o diário eletrônico, onde eu fazia uma assinatura para o diário e só 30 minutos, 20, 15 minutos depois é que um job mandava esse documento para o diário. Então, agora na 2.7, essa mesma situação vai ocorrer com o mandado. Toda vez que um servidor elaborar e assinar um documento do tipo mandado e quiser enviar para a central de mandados, esse documento ele vai ser enviado para um depósito e só depois de um tempo, através de um job, é que esse documento será enviado à central de mandados. Tá? E para acompanhar essa situação, foi criada esta tela. Né? Esta tela foi construída pelo TRT13, onde eu visualizo os mandados assinados no PEC e as suas situações. Os mandados que faltam ser enviados, alguns mandados que estiverem com erro, alguns que estão em processamento e aqueles que forem enviados. E, além disso, eu posso cancelar esse mandado. Então, o servidor assinou o mandado e 10 minutos depois ele desistiu, não quer mais esse mandado. Caso esse mandado não tenha sido enviado ainda para a central, pelo job, o servidor pode ir lá e cancelar esse mandado, né? Sem problema nenhum. Bom, tentei apontar aqui um histórico do PEC, né? Algumas melhorias que nós colocamos na 2.7. Peço desculpas porque eu me perdi um pouco no gerenciamento, no compartilhamento da apresentação, mas tudo que eu falei aqui não tem problema. Tudo que eu falei aqui se encontra nos nossos manuais do PJE, né? Da nossa wiki aqui do CSJT. Nós temos o manual do PEC, que se encontra atualizado, e nós temos também o manual da CTM. Né? Coloquei os 2 links aqui, que caso essa apresentação seja compartilhada com vocês, vocês vão ter acesso a esses links e podem acessar sem problemas, tá, pessoal? Caso algum manual esteja desatualizado, também não tem problema. Abra uma issue no nosso Gira, uma issue do tipo dúvida, apontando qual é o erro, que a gente vai atualizar e deixá-lo correto para vocês acessarem depois.